Você já sentiu que está orando, buscando a Deus, mas parece que as bênçãos não chegam? Já se perguntou se algo em sua vida pode estar impedindo o fluir da graça de Deus? Muitas vezes, pensamos que apenas pecados terríveis, como assassinato ou adultério, nos afastam de Deus. Mas a verdade é que existem atitudes e comportamentos diários, coisas que se tornaram tão comuns que nem percebemos, mas que funcionam como verdadeiros bloqueios espirituais. Não é porque um erro se tornou rotina que ele deixa de aborrecer a Deus. A Bíblia nos ensina que todo pecado é ruim, pois ele nos tira da presença de Deus e nos leva à morte espiritual. Por isso, é fundamental reconhecer e se arrepender de cada um de nossos erros. Neste vídeo, vamos revelar 5 coisas que bloqueiam a bênção de Deus em sua vida. Fique comigo até o final, pois entender isso é o primeiro passo para a libertação e para abrir as portas do céu sobre você. Bom dia, meu irmão. Deus te abençoe hoje e sempre. O primeiro grande bloqueio para a bênção de Deus é a mentira. O rei Salomão escreveu em Provérbios que o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se alegra com os que falam a verdade. Às vezes, achamos que uma mentirinha no trabalho, esconder algo do cônjuge ou enganar um amigo, não tem importância. Mas a mentira é algo terrível. Ela destrói relacionamentos, causa injustiças e, como a Bíblia nos mostra, pode até matar. Pense na história de Ananias e Safira. Esse casal vendeu um terreno para doar o dinheiro à obra de Deus. No entanto, eles decidiram ficar com uma parte do valor e mentiram, dizendo ao apóstolo Pedro que estavam entregando tudo. O erro deles não foi ficar com parte do dinheiro que era deles por direito. O pecado grave foi a mentira, a tentativa de enganar a Deus. O apóstolo Pedro, revelando o pecado deles, disse: "Como você permitiu que Satanás enchesse seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo?" A consequência foi imediata e devastadora. Tanto Ananias quanto sua esposa caíram mortos. Se uma mentira, que parecia apenas para homens, teve um preço tão alto, imagine como essa atitude bloqueia o que Deus tem para nós. Escolha sempre a verdade, pois Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Uma vida de engano é um obstáculo direto à bênção. O segundo bloqueio é o egoísmo. No meio da correria da vida, é muito fácil cair nessa armadilha. Nos preocupamos tanto com nossos próprios problemas que nos esquecemos daqueles que precisam de uma mão estendida. O apóstolo João foi claro: se alguém tiver recursos materiais e vendo o seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Essa atitude egoísta desagrada profundamente a Deus, pois de nada adianta nos chamarmos de cristãos se não praticarmos os ensinamentos de Cristo. Jesus criticou duramente o egoísmo na parábola do bom samaritano. Ele contou sobre um homem deixado quase morto na beira da estrada. Um sacerdote e um levita, homens religiosos, passaram, viram o homem ferido, mas se desviaram e não fizeram nada. Talvez por estarem ocupados ou por não quererem se contaminar, eles foram indiferentes. Foi um samaritano, considerado inimigo, quem parou, teve compaixão e cuidou do homem. O egoísmo é um pecado que demonstra a falta do amor de Deus em nosso coração. Não podemos resolver todos os problemas do mundo, mas ter compaixão e agir quando podemos é o mínimo que Deus espera de nós. Quando fechamos nosso coração para o próximo, também fechamos as portas para as bênçãos de Deus.
O terceiro bloqueio é um veneno para a alma, a inveja. A inveja é querer ter o que outra pessoa tem e não conseguir se alegrar com a bênção do outro. É um pecado grave que pode nos levar à ruína completa. A história do rei Saul é um exemplo trágico. Sua vida e seu reinado começaram a ser destruídos quando ele passou a invejar Davi. Depois que Davi derrotou Golias, as mulheres de Israel cantaram: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. A Bíblia diz que Saul ficou muito irritado com esse refrão. A inveja o cegou. Ele não conseguiu mais ver a honra de ter matado milhares, porque só conseguia se comparar com as dezenas de milhares de Davi. O invejoso não se contenta com o que tem. Ele precisa ser o melhor e o maior. A partir daquele dia, Saul se afastou da presença de Deus, começou a perseguir Davi e viu sua vida e seu reinado serem destruídos. A inveja bloqueia a bênção porque nos impede de sermos gratos pelo que Deus já nos deu. Não permita que a inveja feche seus olhos. Em vez de invejar, escolha amar as pessoas e se alegrar com as conquistas delas. O quarto bloqueio é algo que muitos tratam como uma simples conversa fiada, mas que a Bíblia descreve como um fogo destruidor, a fofoca. O apóstolo Tiago disse que a língua incendeia todo o curso de nossa vida e, por sua vez, é incendiada pelo inferno. A fofoca envenena relacionamentos, destrói reputações e semeia discórdia. É um pecado que opera nas sombras, muitas vezes disfarçado de preocupação ou pedido de oração. Vemos um exemplo terrível disso no livro de Números. Miriam e Arão, irmãos de Moisés, começaram a falar contra ele por causa de sua esposa. Era uma conversa particular, uma fofoca entre irmãos, mas a Bíblia diz: e o Senhor ouviu. A consequência foi imediata. A ira de Deus se acendeu contra eles, e Miriam foi instantaneamente ferida com lepra. Foi preciso que Moisés, a própria vítima da fofoca, intercedesse por ela para que fosse curada. Isso nos mostra a gravidade de usar nossas palavras para diminuir os outros. A morte e a vida estão no poder da língua. Se usamos a nossa para espalhar o veneno da maledicência, como podemos esperar que Deus a use para nos abençoar? Finalmente, o quinto bloqueio é a rebeldia. Quantas vezes nos rebelamos contra Deus por coisas pequenas? Basta uma oração não ser atendida como queríamos, ou um sonho ser frustrado, para começarmos a murmurar e a duvidar de Deus. Saiba que esse é um pecado tão grave que o profeta Samuel o comparou à feitiçaria. A rebeldia é querer fazer as coisas do nosso jeito, achando que sabemos mais do que Deus. A Bíblia mostra o quanto Deus odeia a rebeldia. No livro de Números, Corá, Datã, Abirão e mais 250 homens se rebelaram contra a liderança de Moisés. Essa revolta contra um líder escolhido por Deus era, na verdade, uma revolta contra o próprio Deus. A consequência foi terrível. A terra se abriu e engoliu vivos todos os rebeldes e suas famílias. A rebeldia é uma armadilha mortal que só nos afasta dos caminhos do Senhor. Quando insistimos em nossa própria vontade em vez de confiar na vontade de Deus, mesmo sem entender, criamos uma barreira que impede suas bênçãos de nos alcançar. Fazer a vontade de Deus é o caminho mais seguro. Mentira, egoísmo, inveja, fofoca e rebeldia. Essas foram 5 coisas que desagradam profundamente a Deus e bloqueiam suas bênçãos em nossas vidas. Se você reconheceu alguma dessas atitudes em sua vida, não se desespere. O primeiro passo foi o conhecimento. Agora o próximo passo é a ação.
Abandone essas práticas o quanto antes. O Senhor te ama muito e quer que você viva em plena comunhão com Ele. Peça perdão por suas falhas e creia que só Deus pode mudar sua vida e te dar a força necessária para vencer o pecado. Remova esses bloqueios e prepare-se para ver as comportas do céu se abrindo sobre você. Se esta mensagem falou ao seu coração, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir. Que Deus te abençoe.